O meu entrevistado de hoje será Luiz Marcati, que é presidente da Mesa Corporate Governance, entidade especializada em governança corporativa. E o tema da entrevista será sucessão familiar no campo. Luiz, eu falei correto o nome da empresa? Tudo bem? Corretíssimo, tudo bem, e você, Lívia? Tudo ótimo, seja muito bem-vindo para falar desse tema tão importante. Já tratamos desse tema aqui várias vezes, mas é impressionante como cada entrevistado, cada convidado meu traz uma nuance diferente e sempre agrega alguma informação a mais. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo show de bola hoje. Vamos começar falando da empresa a qual você representa? Quem é a Mesa? A Mesa é uma consultoria que atua já há 20 anos no mundo da governança corporativa. A governança corporativa, apenas para situar, é a maneira pela qual os donos, os sócios, se reúnem para tomar decisões relevantes na condução dos seus negócios. E nós começamos a trabalhar em 2002 nesse mundo da governança. Atendemos empresas desde aquelas que não têm nenhuma estrutura formal até as que estão na bolsa de valores, em todos os ramos de atividade. Bom, mas anteriormente você já vivia nesse mundo ou não? Você atuava em algum setor diferente? A minha origem profissional, eu era do mercado financeiro, eu trabalhei como executivo em bancos, depois eu fui para uma consultoria de estratégia de negócio em bancos, mas no começo dos anos 2000, com a redução do número de players, né, desse mercado, eu acabei migrando para um tema que estava ganhando força no Brasil, né, que estava começando a aparecer no mundo da administração, que foi a governança. E estamos aí até hoje. Luiz, existem diferenças entre um processo sucessório de uma empresa urbana e uma empresa rural? Nas particularidades da administração do negócio, sim, porque você administrar um negócio rural tem muitas questões específicas do seu ambiente de atuação. Agora, eu te diria, Divino, que existem muito mais similaridades entre empresas familiares de qualquer ramo e empresas de sociedades não familiares, porque aí o que se envolve nesse processo são as relações, não é? Então, toda empresa familiar, devido à sua própria origem, suas relações de afeto, relação de irmãos, de pais, de filhos, filhas, tudo isso é que acaba dando uma tonalidade mais intensa no mundo das empresas familiares. Mas então, eu te diria, se eu pegar uma empresa urbana de uma empresa rural familiar, vai ter muita coisa parecida no fundo, tá? E a empresa rural, ela tem essa característica, né? Porque, no geral, foi fundado pelo avô, pelo pai, enfim, e se espera que um filho ou os filhos venham a assumir, né? Esse é um ponto-chave também. Quem funda um negócio, seja um patrimônio agro, não é? A produção da terra e tudo mais, realmente espera que a família dê continuidade a isso, né? Até porque o patrimônio está lá, ele é perene, não é? Não é uma coisa que desaparece com o tempo, né? Diferente, sei lá, de uma indústria ou de uma fábrica ou de um comércio que podem desaparecer na linha do tempo, o patrimônio está lá, se bem conduzido, ele vai continuar perene. Mas o grande desafio é como eu trago a minha família para trabalhar comigo no campo, né? Eu acho que esse é o grande desafio. E outro ponto que é chave também, Divino, e muitas vezes a gente encontra algumas resistências ao discutir esse assunto, é que muito do patrimônio do agro ainda está concentrado na figura do dono, inclusive no seu próprio CPF. A gente encontra ainda grandes patrimônios, grandes produtores, com tudo na pessoa física. Então, nem constituindo a empresa para valer, né? Quando eu falei dos filhos, na realidade, existe hoje o papel da mulher também, né? Porque durante muito tempo a mulher ficou relegada a um segundo plano, digamos assim. E hoje não, ela acabou assumindo um papel importante e muitas vezes ela está do lado do marido ali e pode até vir a sucedê-lo, né? Aliás, tem diversos casos disso, né? De filhas que acabaram herdando terras e operações agrícolas e tocaram adiante, né? Tanto no mundo agrícola mesmo, da plantação, quanto na pecuária, né? Na criação.
Então, cada dia que passa, a gente acaba vendo mais mulheres se preparando para participar tanto da administração quanto da operação do agronegócio. Luiz, quais são os principais aspectos envolvidos no planejamento de um processo sucessório do agro? Eu acho que as questões, existem algumas questões que são naturais, né? A herança é uma coisa natural, tá certo? Então, os pais com filhos naturalmente criam essa relação de herança, de sucessores e sucedidos do patrimônio, não é? A questão do negócio em si, ela traz algumas nuances pelo próprio grau de profissionalismo que já existe ou que necessitará ser trazido para os negócios quando você trata das questões de sucessão. Enquanto está o dono à frente dos negócios, tudo é decidido ao seu jeito. Não é? A fazenda funciona dentro e fora do negócio de produção, de comercialização, de planejamento, vai tudo muito da cabeça do dono e das pessoas com quem ele interage. A partir do momento que você começa a pensar em sucessão, você tem, primeiro, os aspectos patrimoniais. Então, como eu farei a sucessão do patrimônio em si? Como será transmitido esse patrimônio para os meus herdeiros? E o segundo aspecto é o da administração do negócio em si. Então, quem dos meus herdeiros terá interesse, irá preparar-se ou poderá assumir o meu lugar na operação, na condução da operação? Então, são no mínimo duas nuances distintas, que uma tem a ver basicamente com a transmissão de patrimônio, outra tem a ver com o modelo de administração e da operação. Aí, por isso que vem muita complexidade nisso. Porque a transmissão patrimonial em si, ela muitas vezes é um movimento simplesmente legal. Se o pai ou a mãe falecem hoje, por inventário, esse patrimônio é transferido. Mas a pergunta é, o que a gente faz com esse patrimônio daqui para frente? Né? Então, essas questões que envolvem como conduzir a administração de um patrimônio, buscando preservá-lo, buscando rentabilizá-lo e buscando, inclusive, transferir renda depois para os proprietários, isso já traz uma complexidade natural. E também a operação do dia a dia, aí é outro aspecto, né? Então, quem será o diretor da fazenda, vamos dar esse título, né? Só para entender, quem está conduzindo os negócios, quem está decidindo o que nós vamos plantar, quando, de que forma, com que tecnologias, para quem nós vamos vender, tudo isso é a operação do dia a dia, e aí você precisa ter gente preparada. Boa parte do nosso trabalho, Divino, ou do trabalho, tanto da instalar a governança e melhorar o ambiente de gestão dos negócios, passa pelo caminho da profissionalização, que pode ou não ser feito com entes familiares. Eu acredito que fazer um processo desse, Luiz, não deve ser muito fácil, porque digamos que alguém tenha 4 filhos. Cada filho quer algo diferente. Uns querem conduzir o negócio, outros não querem. Uns começaram, talvez, enquanto criança, a andar do lado do pai, outros vieram depois, outros nunca quiseram aquilo. Como é que é balancear todos esses interesses para que haja, lá no final, uma convergência de valores para que todos possam ganhar? A gente costuma dizer que você trabalhar com esses temas todos é buscar sempre a arte da coletividade. E a coletividade, aqui no caso, tem 3 dimensões muito claras. Primeiro, o que é bom para a família, não para um membro ou outro. O que é bom para a sociedade em si, a propriedade, não para um sócio ou outro. E o que é melhor para a gestão dos negócios em si. Então, são 3 dimensões que precisam ser bem entendidas e tratadas dentro da sua coletividade para preservar, cultivar e trabalhar na sua longevidade. Então, a longevidade da relação familiar é o que dá estabilidade a esse ambiente. O trabalho do equilíbrio de interesses societários, né, como sócios do negócio, também trazem as condições básicas para a longevidade, e gente competente no lugar certo, não é? Tocando os negócios, prestando contas aos sócios, é que vai garantir também a longevidade dos negócios. E aí, Divino, passa pela fase da discussão. Bom, quem
sócios todos serão, é isso que a gente fala. Herdeiros de um negócio, qualquer que seja ele, na realidade não são herdeiros, eles são futuros sócios, não é? Porque um dia eles assumirão a administração daquele patrimônio e daquela operação. Quando a gente fala de trabalhar no dia a dia, aí é diferente. Aí pode ser que venha todo mundo, pode ser que venha uma parte, pode ser que fique um só, né? Dos 4 que você citou, por exemplo, imagina que 3 foram estudar em alguma capital, um se tornou médico, um advogado, um engenheiro. Desenvolveram suas carreiras fora do mundo agro. E ficou um irmão que foi o engenheiro agrônomo, né? Bom, então o que nós temos que fazer? Nós 4, como sócios, teremos que nos organizar até para dar a direção para esse nosso irmão que ficará no dia a dia e como ele prestará contas do que ele está fazendo e dos resultados que ele está alcançando. Por isso que a gente fala de profissionalização. Então, é criar um ambiente que antes não existia. Quando estava na mão do pai e da mãe, era do jeito deles, né? E mais ou menos eles contavam para a gente se as coisas estavam indo bem ou mal. A gente nunca soube, de fato, a fundo isso. Agora não. Agora os filhos começam não apenas a estar inteirados, a buscar informações, como também a tomar decisões sobre aquele patrimônio. Porque também não adianta largar na mão do irmão agrônomo e depois ficar falando gostei, não gostei, tem pouco resultado, você não me dá dinheiro, para que eu tenho tanto patrimônio se ele não dá retorno? Porque são as conversas que a gente acaba ouvindo nesse ambiente. Esse processo, Luiz, ele é menos traumático em vida ou no pós-mortem? Todo esse processo, o ideal é que ele sempre seja feito de forma planejada, previamente, tá certo? Porque aquilo que a gente faz, inclusive com a liderança do pai e da mãe em vida, dá muito mais estabilidade na família, tá certo? Depois de um evento, de uma fatalidade do falecimento de alguém, as emoções acabam vindo muito à tona e as decisões acabam tendo que ser tomadas de forma brusca, não foram combinadas antes. Nós não discutimos antes quem ia cuidar de quê e de que forma. Então, sempre fazendo previamente, de forma planejada, estruturada e envolvendo a família toda, porque no fundo são todos participantes de interesses diretos, né? Dá muito mais segurança ao processo. Eu imagino que é necessário haver também um preparo para que o produtor entre nesse processo de sucessão, o dono, aquele que fez com que o negócio às vezes saísse de um patrimôniozinho pequeno para um patrimônio gigante. Ele trabalhou, ele lutou, ele sabe ali cada pedacinho de chão que ele tem, cada coisinha que ele plantou, ele conhece toda a propriedade, e depois entregar isso nas mãos dos filhos ou entregar na mão de um terceiro, não deve ser um processo muito fácil. Como é que é esse preparo para que ele desapegue? Você sabe que a gente busca trabalhar dando tanta importância à preparação dos sucessores quanto à preparação do sucedido, não é? Porque o sucedido, ou seja, o dono, o fundador ou a mãe que está à frente do dia a dia dos negócios, tem uma natural dificuldade em imaginar sua vida fora daquele dia a dia, né? Imagina o empresário, ainda mais do agro, né? Que não existe sábado e domingo para plantação nem para criação, né? Tá certo? Então o dono de uma operação dessa ele é empresário regime 24/7, né? 24 horas, 7 dias por semana. Então não dá para ele simplesmente se imaginar, tá bom, então a partir do mês que vem eu estou fora. Fico só sentado na varanda lá da casa da fazenda, né? Olhando para o sol nascer e o sol se pôr. Então não pode ser assim. Na realidade, existe um preparo para ajudar, principalmente esses donos, a aliviar o volume, a carga de trabalho que ele tem. É começar a preparar os sucessores para compartilhar decisão com ele. E lá na frente, imaginando que num ciclo aí de preparação, em algum momento ele fala, tá bom, olha, eu passei 100% da operação do dia a dia para o meu filho, para a minha filha, ou para um profissional de mercado. A partir de agora, ele passará a atuar ele pode passar a atuar como um mentor dos seus filhos,
até para melhor entenderem, trazer suas experiências, suas vivências para apoiar o aprendizado e o processo de decisão que os seus filhos passarão a ter como sócios de um negócio, né? Então, ele tem um papel de aconselhamento bastante rico, importante, e não é de pouco valor, não, isso é de muito valor. Mas é que quem está envolvido demais na operação, muitas vezes tem dificuldade de entender o valor de um trabalho de mentoria versus o estar de sol a sol lá no campo, né? Então, a gente tem uma, que a gente chama de uma curva de aprendizado que, às vezes, pode ser um pouco mais longa, né? Acontecem muitos conflitos de gerações nesses casos. A relação das gerações, ela traz um risco inerente, não é? Porque eu vou pegar o caso que você citou de alguém que começou com um patrimônio pequeno, trabalhou direito, muito sucesso, e hoje tem um patrimônio bastante grande. Aí entram os filhos para administrar o negócio, as filhas, ou entram profissionais de mercado, tanto faz, e começam a trazer algumas ideias novas, jeitos diferentes de se tomar decisão, de se fazer a operação, de se controlar, administrar. Então, dependendo de como isso é trazido à discussão dos fundadores, naturalmente entra em choque, porque parece que a nova geração está questionando a maneira pela qual a geração anterior conduzia os negócios. Então, conversas do tipo assim, sei, agora você chegou agora, quer inventar a roda, e parece que tudo que eu fiz até agora é tudo errado, né? Quer dizer, 40 anos eu comprei a rocinha lá, transformei nessa fazendona, e tudo que eu fiz estava errado. Então, não é isso. Não é o tudo errado. E quando a gente discute um processo de sucessão, Divino, nós não estamos falando de hoje para trás, né? Nós estamos falando de hoje para frente. Então, do 0 até o ano 40, sei lá, né? Tem uma história. A pergunta é, e os próximos 40 anos? Como serão? E as demandas de mercado? E as demandas que vêm dos nossos fornecedores, do concorrente, do cliente, não é? Você pega hoje, por exemplo, as questões ligadas à preservação ambiental, aos impactos ambientais da produção. Hoje tem níveis de exigência, até para quem produz, né, muito grandes, porque eu tenho que responder muitas vezes a mercados que vão me cobrar algumas coisas da maneira como eu lido com o preparo da terra, o uso de defensivos, que tipo de semente eu uso, se eu fiz desmatamento, se eu estou muito perto de nascente, se eu estou mantendo aquela reserva legal. Então, tudo isso viram demandas naturais de mercado que a gente tem que passar a cuidar, que talvez anteriormente a gente não fazia, não é? Ou usar os drones para poder vislumbrar como está a produção, o gado, ou os testes de vacina. Então, ou seja, você tem muita tecnologia embarcada hoje na produção agrícola, seja na agrícola pura, ou seja na pecuária, por exemplo, que precisam ser incorporadas. Mas da mesma forma que eu faço isso na produção, eu tenho que fazer isso na administração. Eu mexo muitas vezes com muito dinheiro, né? Tá certo? Todo mundo sabe o tamanho do custeio de fazer uma criação, um gado confinado, semi-confinado, ou preparar e plantar a soja, ou aí na tua região também tem bastante cana, não é? Tem chegado bastante cana aí na região, então como é que eu vou administrar esse dinheiro? Onde eu vou captar dinheiro? Como eu vou administrar o retorno sobre os investimentos? Como eu vou calcular as projeções, análises de risco? Coisa que antes era muito intuitiva. Antes o proprietário fazia muito pelo que ele conhecia, né? Pelo jeito de produzir e tudo mais. Tudo bem, ele usa... Tem sempre o agrônomo ou o veterinário com quem ele se consulta, né? Mas hoje as tecnologias são muito importantes. E para uma sociedade, também é importante que tenha outras formas de administrar os negócios e de analisar retorno e riscos. Então, por isso, realmente tem que olhar para o ambiente de como transformar uma administração de uma cabeça só para ser compartilhada com sócios. Luiz, essa busca por um novo líder, eu imagino que não seja um processo muito fácil, não.
Quando se tem filhos, talvez seja até menos traumático, seja um pouco mais fácil. E quando não se tem filhos, não se tem sobrinhos, não se tem pessoas mais próximas, e chega um momento em que o produtor fala: puxa vida, eu preciso de viver um pouco, eu preciso de ter um tempo para mim, eu vivi minha vida inteira trabalhando. Como colocar um terceiro nesse negócio sem ficar com o pé atrás? Da mesma forma como a gente estava falando, quer dizer, o que eu vou fazer? Eu vou. Porque chega uma hora que ele parece que ele só tem duas escolhas, né? Ou ele põe alguém para tocar as coisas para ele, ou ele vende o negócio e acumula dinheiro e põe dinheiro no banco e vai viver desse dinheiro, não é? É que quem Logicamente. trabalhou a vida inteira não vai querer ficar só viajando, só Não, curtindo a não vida. vai, Ele não vai tem querer jeito. continuar trabalhando, né? Então, a própria modelo de governança que pode ser criado traz para esse produtor a possibilidade de criar um ambiente de administração e controle que possibilite a ele não estar no dia a dia, mas participar das principais decisões e principais análises sobre desempenho do negócio. Então, ele precisa realmente não só profissionalizar a produção, mas também profissionalizar a administração, o sistema de prestação de contas, até sistemas de auditoria e controle que permitam a ele saber o que está acontecendo lá no dia a dia e por que o meu dinheiro investido está vindo melhor ou pior do que eu imaginava, não é? Dependendo do tamanho da produção, Divino, você sabe muito bem que o olho do dono já não consegue enxergar todos os bois, né? Tá Uhum. certo? Então, como é que eu vou engordar todos? Não vou conseguir. Então, eu preciso realmente ter outros olhos que trabalhem para mim nesse sentido. É pelo caminho da profissionalização da operação e da gestão dos negócios. Eu não sei se é possível fazer isso, mas eu gostaria, se for possível, lógico, que você nos trouxesse os passos de sucesso para o planejamento da sucessão familiar no campo. Existem esses passos? Existem sim, eles são. Aliás, os processos que dizem respeito à governança, eles são mais ou menos básicos em qualquer negócio, seja no campo, seja na cidade, de uma indústria, de um agro, de um serviço, tanto faz. Basicamente os sócios, normalmente, imagina uma situação, eu tenho sócios, sou eu e minha esposa, ou agora eu e meus filhos. O primeiro passo para isso é formalizar uma relação de sócios. Tá? Então, além da questão do contrato social, que rege a existência de uma empresa, ter um acordo de sócios significa formalizar a maneira pela qual os sócios se relacionarão na administração desse negócio, no uso do poder. Quem pode decidir sobre o que e de que forma. Então, deixar tudo isso formalizado num documento, um documento que seja realmente um instrumento vivo, que permita à sociedade entender como eu vou atuar, que direitos e deveres eu tenho. No segundo, é montar um ambiente de avaliação de desempenho dos negócios, de discussões estratégicas e deliberações relevantes. No mundo das empresas, a gente chama isso de um conselho de administração. Na prática, são os sócios se reunindo, muitas vezes até contando com o apoio de externos, que passam a ser conselheiros externos a este ambiente de decisão, onde nós vamos avaliar o nosso patrimônio, os nossos investimentos, o que nós queremos em termos de desempenho de negócio. Que resultados esperados, por que nós vamos, sei lá, crescer mais a soja esse ano e diminuir um pouco o pasto, ou por que eu resolvi arrendar um pedaço da minha terra para cana e plantar numa área menor. Tudo isso são discussões de cunho estratégico que, se tomadas em um grupo, em uma coletividade de gente preparada e interessada nisso, dão muito mais segurança. E também os meios de avaliar o desempenho dessa decisão. Então, tomamos a decisão, executamos a decisão, trouxe resultados ou não, que risco nós estamos correndo e tudo mais. Então, é organizar, é profissionalizar a alta administração. E lá no campo, lá no dia a dia da operação, ter gente realmente competente para aquilo que a gente espera.
É muito comum em empresas familiares que se tenha uma relação de confiança, né? Os donos têm gente de confiança trabalhando para eles. Mas com a própria evolução e demanda dos negócios, só confiança muitas vezes não basta. Eu tenho que ter gente de confiança, mas eu tenho que ter gente competente, preparada, atualizada, que sabe usar tecnologias e recursos em prol do resultado daquele trabalho. Então, também estar atento ao desenvolvimento das principais lideranças, ou seja, o principal time que toca o dia a dia da fazenda, isso também é muito importante. Acho que, em linhas gerais, é isso. Luiz, eu sei que cada caso é um caso, mas geralmente quanto tempo leva um processo de sucessão? Olha, um processo, você construir a estrutura, o planejamento, o desenho e até iniciar os primeiros passos, eu te diria entre 1 ano e meio, no máximo 2. Porque a gente tem que lidar muito. Você vê que tudo isso que eu falei agora, para muita gente é novo. O que significa que eu preciso entender o valor disso tudo que eu falei, desenhar a maneira pela qual vai funcionar para nós, porque governança tem isso também, tá? É tudo sob medida. Eu tenho essas coisas em linhas gerais, mas na prática, o recheio do bolo é específico para cada família, para cada sociedade, para cada operação. Então a gente tem que aprender as particularidades daquele jeito de funcionar, daquele jeito de decidir e ir gradativamente transformando esse processo. Agora, eu falei isso para montar o planejamento e o processo. Não necessariamente o sucedido terá que sair em 1 ano e meio ou 2, tá? Tem processos que a gente conhece aqui que tudo isso foi construído num período, mas o sucedido só saiu 4 anos depois. Mas pelo menos a base estava formada para se evoluir nesse processo. O que eu quero dizer é assim, quanto mais a pessoa estiver consciente, ter percepção de valor nesse processo, para a vida dele, para o seu patrimônio, para a sua família. Quanto mais os filhos estiverem engajados nisso, os que vão trabalhar preparados para isso, os que não vão trabalhar no dia a dia, mas também estejam comprometidos com o processo, e quando ele tiver o time bem desenhado, ele pode decidir seu afastamento, que pode ser gradativo, não é? Mas com mais segurança. E depois de concluir esse processo, existe a necessidade de um acompanhamento do sucessor na sua nova trajetória de gestão? Esse modelo que eu citei para você do conselho de administração, isso é contínuo, isso não para nunca. Então, seja um sucessor da família, seja um sucessor que venha um profissional de mercado, nós temos que manter controles regulares sobre isso. Olha, nós decidimos isso, você vai ter esse capital para atuar, você vai ter esses investimentos para fazer, e aí você vem prestando contas. Olha, investi isso, não investi aquilo. Está chovendo mais cedo, está chovendo mais tarde, vamos decidir preparar a terra quando, vamos decidir plantar quando. Então, o sistema de prestação de contas passa a ser contínuo e regular, coisa que antes provavelmente não acontecia ou acontecia de forma eventual, né? Não, agora tem agenda clara, tem agenda regular para isso. Então, só para a gente finalizar, em que momento que uma empresa como a sua, por exemplo, como a Mesa, chega e fala assim, olha, aqui terminou o meu trabalho, daqui para frente vocês podem caminhar sozinhos. Quando é que isso acontece? É claro que cada caso é um caso, né? Mas dentro disso que eu te citei, a gente trabalha muito pela conclusão destas etapas, tá? Então, eu vou pegar o exemplo de 1 ano e meio só para a gente ter um prazo aqui, tá? Então, se 1 ano e meio eu consigo caminhar com a formatação, com a formalização desse acordo societário, mais a implantação de um bom conselho, a gente vivendo com esse conselho, ajudando nas reuniões, ajudando nos sistemas de informação, ajudando os executivos, os profissionais do dia a dia lá, né, da fazenda, a como atuarem e como passarem a coletar dados para informar, para prestar contas, a gente diz, ó, contrato assinado, conselho funcionando, executivos já instalados nas suas posições, com as alçadas, com as diferenças, claro, vamos embora, vocês já estão em voo de cruzeiro, né? Agora, é interessante porque a gente tanto trabalha para empresas que não têm nenhuma estrutura formal,
até para aquelas que já têm. Então, você monta tudo isso, daqui a 3, 4, 5 anos no máximo, você fala assim, está na hora da gente revisitar alguém de fora para olhar para a gente, ver como é que a gente está, o que, que a gente evoluiu, o que está na hora de mudar, de atualizar, de reforçar. Então, esse ciclo passa a ser contínuo. Do mesmo jeito que você vai continuar trazendo novas tecnologias na produção, você vai trazer novas musculaturas para o teu ambiente de decisão e administração. Só para finalizar, então, que mensagem você deixa para quem está nos ouvindo agora e que ficou com uma pulguinha atrás da orelha e pensou assim, acho que está no momento de começar? Reúna a família para conversar, reúna a família para colocar suas preocupações, aquilo que te tira o sono, reúna a família para ouvir da sua família o que as pessoas querem e o que elas não querem na vida, porque isso tudo tem que estar conjugado. Os projetos de vida pessoais, os projetos de vida coletivo e o funcionamento, o bom funcionamento do negócio e a rentabilização do patrimônio tem que estar absolutamente alinhados. Então, a partir desta conversa, você acaba trazendo a família a uma mesma visão e a decisão se torna muito mais segura. Vamos tentar trabalhar no modelo de estruturação e formalização do nosso negócio? É por aí. Luiz, eu espero que tenha sido tão bom para você quanto foi para mim. Eu adorei Para nosso mim, sempre. bate-papo, eu aprendi muito e você está convidado a voltar quantas vezes quiser, esse assunto não acaba, ele é infinito. Exato. E fique muito à vontade para voltar outras vezes. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço o convite, para mim é um prazer sempre bater papo com gente como você, assim, que é interessado em contribuir com o seu público, né? Então, conte comigo, é só mandar o aviso e eu apareço. Gente, que papo show de bola! Que bom conversar com o Luiz Marcati, que é presidente da Mesa Corporate Governance, entidade especializada em governança corporativa, e nós falamos a respeito de sucessão familiar no campo. Se você chegou até aqui nesse vídeo, eu tenho certeza que você gostou do que ouviu. Então, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilhe, manda esse vídeo para os seus amigos, para as pessoas que você gosta, para as pessoas que você ama. E o mais importante de tudo, se inscreva nesse canal para que a gente possa continuar trazendo vídeo para vocês. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.